Olá, preciosidade! Como você está? Espero que bem. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui no canal. Que o Senhor te abençoe. E em comemoração aos 1000 inscritos e a sua presença aqui, nós iremos fazer hoje um bolo bombom e a princípio nós iremos precisar de uma forma de acetato. Existem várias opções delas e eu vou te mostrar duas das que eu tenho aqui em casa. Você tem que ficar de olho porque aparentemente a diferença é pouca entre elas, porque são o mesmo tamanho, só que uma é mais alta do que a outra. Pode não parecer, mas essa diferença é bem gritante quando o assunto é material, porque os ingredientes eles alteram de acordo com a forma que você vai escolher. Eu vou fazer o meu nessa forminha de acetato mais alta. Mas isso, como eu já disse, tamanho e altura é totalmente opcional. Você tem que fazer de acordo com a sua necessidade. E você tem que ter uma forma de alumínio que caiba dentro da forma de acetato. De preferência que a diferença seja bem pouca entre elas. Eu não vou untar a minha forma, eu vou utilizar papel manteiga para tirar a medida. Você pode fazer um círculo, posicionar a forma em cima e fazer o recorte. Ou pode fazer como eu fiz, pegar um pedacinho de papel manteiga e dobrando. Dobre em 2, depois dobre em 4, dobre em 6. Posicione esse triângulozinho que a gente fez no centro da forma e marca na lateral. Depois você é só recortar, quando você abrir já vai estar certinho o tamanho da forma. Preparou a forma, então já vamos direto para a massa do bolo. Eu vou fazer uma massa manteigada, mas você pode utilizar massa preparada ou seguir a receitinha. Você vai precisar de 250 gramas de margarina, eu estou utilizando a margarina com sal, e 400 gramas de açúcar. Vou misturar esses dois ingredientes muito bem. Eu não tô batendo nessa velocidade, tá certo? Eu só acelerei o vídeo para não ficar um vídeo muito longo. Se você escutar algum barulho de galo no fundo do vídeo, é inevitável. Já tentei gravar várias vezes e eles continuam cantando, então eu resolvi gravar assim mesmo. Vou utilizar 3 ovos inteiros e nós iremos voltar a misturar isso muito bem. Eu gosto muito de utilizar o fouet para bater bolo, mas se você não tiver, você pode utilizar uma espátula, uma colher de madeira, o que você tiver em casa, resolve. E agora nós iremos começar a introduzir a farinha de trigo, que eu utilizo com fermento, e o leite. Pode ser suco, pode ser refrigerante, você pode fazer essa substituição facilmente. Vou utilizar 500 gramas de farinha de trigo com fermento, já peneirei, eu prefiro desse jeito porque a massa ela fica bem levinha. E vou utilizar 400 ml de leite. E para adicionar esses ingredientes eu vou intercalando, para não ficar uma massa pesada, não criar aquele bolo que fica difícil de dissolver. Então vou adicionando um pouco de trigo e um pouco de leite, até acabar totalmente com os dois ingredientes. Se você quiser, você pode saborizar essa massa. Coloca alguma essência, raspinhas de limão, chocolate. Se você só quiser que ele fique com gostinho de chocolate, pode utilizar o achocolatado. Se você quiser que ela fique aquela massa bem pretinha e que o gosto de chocolate seja bem presente, eu te aconselho a utilizar chocolate com o teor de 30%, 40% ou 70% do cacau. E me diz aí se você está gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal para fazer parte dessa família. Vai ser um prazer te ter por aqui. E olha só como essa massa ela ficou lisinha. Agora a gente vai transferir para a nossa forma. Enche até faltar 2 dedos para preencher, não faz como eu. Eu enchi faltando um dedinho e fiquei orando, olhando esse bolo o tempo todo para ele não transbordar. A manteiga ele ajuda que essa massa ela não cria aquele bico que normalmente cria quando a gente unta as laterais da forma. Ele cresce uniforme. Você vai levar esse bolo para o forno pré-aquecido em 180 graus, de 30 a 45 minutos. Vai olhando depois dos 25 minutos. Não abre o forno antes disso, que não há necessidade. E agora nós iremos fazer o recheio do nosso bolo. Eu vou fazer o recheio de leite ninho, mas você pode fazer qualquer recheio que você quiser. Você pode também optar por comprar o doce pronto, doce de leite, aqueles doces que vai doce de leite com ameixa, com coco, maracujá. Vai do seu gosto. E para fazer esse recheio eu vou precisar de 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite e vou utilizar 150 gramas de leite em pó. Antes de colocar a margarina, mistura muito bem os ingredientes para sumir ao máximo as bolinhas do leite, para facilitar quando for para o fogo. E agora a gente vai levar para o fogo e mexer infinitamente até dar o ponto. Uma observação sobre esse recheio branco, seja ele beijinho, leite ninho, 4 leites e por aí vai. Há uma imensidão de recheios. Esses recheios claros, você precisa ter mais atenção do que os escuros.
Porque se você estiver mexendo no chocolate e ele grudar, que isso não aconteça, mas se acontecer, não vai ficar feio visivelmente. Já o recheio branco fica muito estranho. Dá pra ver mesmo os pedacinhos queimados. E para evitar isso, apesar que eu acho que é uma delícia, mas para evitar que isso fique esteticamente não tão agradável, você tem que mexer bem esse recheio, raspar bem as laterais. Por isso, uma espátula de silicone é muito importante, uma espátula de silicone de qualidade, porque tem umas que elas são tão molinhas e ficam soltando do cabo que faz mais raiva do que ajuda. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria: invista em uma espátula de silicone de qualidade. Vai evitar muita dor de cabeça, eu já te adianto. O ponto que eu quero no recheio é esse, onde você levanta, que solta, ele não afunda. Eu quero um recheio mais molinho. Se você quiser um recheio mais firme, mexe mais um pouquinho. Não mexe muito, sabe? Não precisa passar 5, 6 minutos a mais depois que passou desse ponto, porque senão vai ficar muito duro. E olha só como esse bolo cresceu. E para soltar as laterais, nós iremos precisar de uma faquinha. É bem simples, você passa na lateral da forma e solta com facilidade. Eu tirei um pouquinho da lateral do bolo, porque a minha forma de acetato, ela começa fina e ela vai enlarguecendo. Então, para entrar e encaixar direitinho no início, eu tirei um pouquinho. Mas depois eu vi que não havia necessidade, porque dava certinho. Mas a gente só descobre se as coisas vão dar certo ou não se a gente tentar. Não que deu errado, mas não havia necessidade de retirar, ia ficar do mesmo jeito. E agora a gente vai para a cobertura do nosso bolo bombom, a casquinha. Depois que a massa esfriou, é muito importante isso, a gente vai para a casquinha do nosso bolo bombom. E aqui novamente eu vou utilizar o chocolate branco, mas você pode utilizar o preto, meio amargo, ao leite, vai do seu gosto. Parte o chocolate, coloque um recipiente de vidro ou que possa ir no micro-ondas e vai levando de 20 em 20 segundos, 30 em 30 segundos e vai mexendo. É muito importante você mexer. Não vai derreter completamente dentro do micro-ondas, porque se você deixar que isso aconteça, pode ser que ele queime e não derreta. Então, quando você viu que ele começou já a amolecer, depois de 1 minuto, 1 minuto e meio, de 30 em 30 segundos, não esquece disso, você vai, retira e com a colher você vai mexendo bem até dissolver todo o chocolate. Porque a temperatura já quente, que já está no recipiente, vai facilmente derreter o restante do chocolate. Ele fica levinho, fininho desse jeito. E a gente vai transferir o nosso chocolate para o recipiente. Lembrando que ele tem que estar bem higienizado. Chegou, comprou, mesmo que nunca tenha usado, limpa, lava, deixa secando, passa um paninho ou um guardanapo para secar completamente antes de colocar o chocolate dentro dele. Deixa eu te dar uma dica. Não coloca todo o chocolate de uma vez. Por quê? Desse jeito, o chocolate ele vai descer só para o fundo e as laterais vão ficar muito fininha e a parte de cima muito grossa. Você coloca uma camada de chocolate, leva para a geladeira e depois vem e repete o processo quantas vezes você achar necessário. Depois que a casquinha está bem firme, bem estruturada, nós iremos rechear primeiro as laterais e o fundo. Por que isso é importante? Para quando você partir o bolo ele não se soltar da casquinha. Você tem que partir o bolo e tem que ser uma coisa só. Então, não esquece de passar o recheio nas laterais e no fundo. Vai servir como se fosse uma cola. Depois que você partiu sua massa, a gente vai colocar a primeira camada de bolo dentro da nossa casquinha. Cuidado para não acontecer o que aconteceu comigo. Fui colocar na pressa, sem jeito, e quebrou. Mas nada que recheio e morango não resolva. E o meu recheio vai ser de leite ninho com morango. Então, o morango ele tem que estar em contato com o bolo. Qualquer fruta que você for colocar no seu bolo, que ela esteja em contato direto com o bolo. Porque essa aguinha que ela vai soltar vai entrar em contato com o bolo e vai umedecer ele. Vai ficar uma delícia. Depois é só ir colocando o recheio e ir preenchendo ele desse jeito. Uma camada de recheio, uma camada de bolo. Você pode colocar o seu bolo em quantas camadas você quiser. Eu dividi a minha massa em 3 pedacinhos. Aí vai ser 2 recheios e 3 camadas de bolo. Lembrando que o fundo e a lateral do bolo vai estar toda recheada também. E nessa segunda camada eu fiz um brigadeiro branco e adicionei Nesquik para ficar com gostinho de morango. E depois coloquei pedacinhos de chocolate branco para dar aquela crocância. E coloquei por cima do morango e depois coloquei mais uma camada de brigadeiro de leite ninho. Te confesso que eu gostei mais dessa segunda opção, porque ficou uma delícia. O Nesquik deu super uma diferença
Colocou a última camada de bolo, a gente vai preencher novamente com recheio. É muito importante que a massa ela esteja compatível com a forma por isso, porque senão vai ter só recheio, não vai ter bolo. E é um bolo bombom, então tem que ter massa e tem que ter recheio, tem que ter casquinha de bombom, tem que ter tudo que você acha que merece nesse bolo. Preenche bem, não deixa criar um bico no centro, porque senão quando você for desvirar essa forma, a parte de cima do bolo ela pode rachar. A gente não quer que isso aconteça. Então, nivela o mais retinho possível. E depois do recheio, nós iremos finalizar esse bolo com chocolate, porque é um bombom, ele tem que estar totalmente fechadinho. Se você quiser ou não der para colocar no fundo o chocolate, não tem problema. Você consegue desvirar, vai soltar certinho, só não vai ficar com fundo com chocolate. Isso também não é um problema se você não gostar de excesso de chocolate. É muito importante também que você deixe esse bolo na geladeira ficar com aparência opaca. O que é isso? Ele vai entrar brilhando e vai sair opaco. Isso quer dizer que o bolo está pronto para desvirar. Se você não deixar esse bolo no mínimo 1 minuto no congelador, quando você for soltar, provavelmente vai grudar na forma e vai quebrar. Então, para que isso não aconteça, deixa esse bolo descansar um pouquinho. Também não precisa deixar ele virar picolé, tá certo? É só para deixar a forma ela ficar opaca. Tirou o bolo da geladeira, nós iremos cortar essa forminha de acetato e desvirar. Com cuidado, você consegue facilmente fazer isso. Eu tingi um pouco desse chocolate branco com esse corante específico para chocolate, porque outro corante pode ser que altere a consistência e a gente não quer isso. Coloquei um pouquinho de corante no chocolate e já ficou esse tomzinho rosa muito lindo. Coloquei no saquinho descartável e fui fazendo essas voltinhas para dar uma gracinha nesse bolo bombom. Já te adianto que dá um charme totalmente diferente você caprichar desse jeito. Você pode substituir, se você não quiser utilizar o próprio chocolate para fazer esse acabamento, pode fazer brigadeiro em ponto de bico para fazer algum detalhe, algum acabamento todo sofisticado. Pode fazer bombons, como eu fiz, com o próprio recheio, para dar um charme a mais. E já que o meu bolo, ele é leite ninho com morango, eu fiz assim na decoração também. Fiz bombons de leite ninho e morango decorado para finalizar. Olha só como ele ficou uma gracinha. Deixa eu te mostrar como eu fiz para decorar esse morango. É bem simples. Você vai pegar um moranguinho, o mesmo saquinho que você estava utilizando, não abre o bico muito grande e vai fazendo esse zigue-zague. Desse jeito ele fica essa gracinha. E se você quiser grudar o morango ou outra decoração no seu bolo, é só utilizar um pouco do próprio chocolate que ele vai servir como cola. E olha só como ficou lindíssimo. Me diz aí, um verdadeiro presente, não é mesmo? Muito pesado, já te adianto que ficou muito pesado. Eu utilizei 600 gramas de chocolate. E deixa eu te dar uma dica para cortar o bolo, para não quebrar ele todinho. Primeira delas, não levar ela para a geladeira. E caso leve, retirar tempos antes de cortar. Para o chocolate ele ficar em temperatura ambiente, desse jeito a faca ela entra macia. Segunda dica, cortar rente as emendas. Tá vendo essa marcaçãozinha que já vem na forma? Pois bem, você passa a faca ali, desse jeito, você segue uma linha certinha e fica muito linda. Olha só como ficou sensacional. Vocês não têm noção, o recheio de leite ninho tá gostoso, mas esse de Nesquik com morango e leite ninho ficou sensacional. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado e que eu tenha acrescentado algo na sua vida. E se gostou de mim ou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, vai ser um prazer te ter por aqui. Ei, e nunca se esqueça o quanto precioso você é para Cristo. Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.